Hoje vamos falar de paradoxos? Bom, paradoxos são situações que parecem contraditórias ou absurdas, mas que ao mesmo tempo possuem uma lógica subjacente. Eles são muito comuns na filosofia, matemática, e outras áreas do conhecimento humano, né? Um dos paradoxos mais conhecidos é o paradoxo do mentiroso. Nesse paradoxo seria mais ou menos assim: alguém faz a seguinte afirmação: esta afirmação é falsa. Bom, se a afirmação é verdadeira, então ela é falsa, mas se é falsa, então ela é verdadeira. Então isso aí acaba meio que criando uma certa contradição, que acaba sendo uma contradição lógica que não pode ser resolvida, porque ela vai se modificando. Outro exemplo de paradoxo seria o paradoxo do avô. Esse é mais conhecido pelos fãs de viagem no tempo. Nesse caso, um homem viaja no tempo por passado e acaba acidentalmente matando seu próprio avô, antes que ele tenha filhos. Mas se o avô nunca teve filhos, então você nunca nasceu, você é o neto. Então você não poderia existir para viajar no tempo. Então, o que acontece? Isso também acaba criando uma contradição, porque basicamente é impossível de se resolver, exceto se você encontrar alguma coisa muito mais mirabolante do que as pessoas já imaginaram até agora. Outro paradoxo famoso aí é o do Zenão. Nesse caso, o Zenão ele argumentou que as tartarugas nunca poderiam chegar ao fim de uma corrida contra Aquiles, porque a cada etapa Aquiles teria que alcançar onde a tartaruga estava. No caso, enquanto isso acontecesse, a tartaruga já teria andado mais um pouco, enquanto ele ainda está seguindo. Imagina que são 100 metros e a tartaruga vai até os 50 metros andando. Quando ela chega aos 50 metros, o Aquiles começa a correr para tentar alcançar a tartaruga. Quando ela chegou aos 50, a tartaruga está no 55. Quando ele chegou no 55, está no 55,5 a tartaruga já. Então, o Aquiles nunca alcança. Mas isso é uma matemática bem errada, porque tem a diferença, entre o que acontece na matemática e o que acontece na vida real. Então, a cada etapa, o Aquiles teria que estar alcançando. Enquanto isso, a tartaruga já teria andado mais, e aí vai indo. Aí esse foi o paradoxo que desafiou o pensamento matemático, por séculos. Até que o cálculo diferencial acabou sendo desenvolvido para resolver problemas semelhantes a esse. Alguns paradoxos eles são tão complexos que ainda não foram completamente compreendidos, ainda pelos estudiosos e tudo mais. Assim como o paradoxo de Fermi. Inclusive ele é um dos mais comentados nos últimos anos, justamente porque ele questiona o porquê que a gente não detectou sinais de vida extraterrestre inteligente, apesar da probabilidade de sua existência. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Em resumo, paradoxos são situações que desafiam a gente para pensar além das respostas óbvias e podem ajudar a expandir bastante aí o nosso conhecimento e compreensão do mundo ao nosso redor. Em 2004, eu acidentalmente acabei criando um novo paradoxo, que na verdade poderia ser já mais antigo, mas eu nunca cheguei a encontrar ninguém que comentasse sobre. Que acabou ficando conhecido como o paradoxo de Iatá, por ter sido uma coisa que de brincadeira virou algo sério. Que seria o paradoxo da música ruim bem feita. Qual que é a ideia? Pode ser formulado da seguinte forma: a música só é boa se for ruim, e só é ruim se for boa, se for bem feita. Pode parecer meio confuso, mas o que acontece? À primeira vista é confuso, mas seria subjacente assim da seguinte forma: que a qualidade da música não pode ser simplesmente avaliada em termos de técnica, ou de habilidade do músico. Não é à toa que a gente vê muito músico famoso aí, que às vezes não sabe quase nada de música, enquanto muitos músicos aí que fizeram trocentos anos de conservatório, de escola, de faculdade, não sei o que, nem chegaram a ter qualquer reconhecimento, mesmo fazendo obras maravilhosas que ficaram desconhecidas. Vamos dar exemplos, vai. A música popular atual, às vezes ela é considerada ruim, por críticos musicais mais conservadores, um Regis Tadeu, por exemplo, é um dos melhores exemplos disso, da cultura pop, porque carece de complexidade harmônica, melódica, Aí
No entanto, a gente vê que essa mesma música pode ser altamente valorizada pela sua capacidade de capturar as emoções e sentimentos de uma geração jovem. Por outro lado, a gente tem a música clássica, né? A gente vê violinos, violoncelos, pianos, aquela orquestra toda, que frequentemente é considerada bem feita, devido à sua sofisticação, né? Que é técnica e tem estrutura harmoniosa, né? É bonita, mas considerada chata pelos jovens. O que acontece? Né? Vamos parar para pensar que, apesar disso tudo, no entanto, aí algumas pessoas podem achar ruim, né? Por exemplo, os jovens mesmo, ou as pessoas que não estiveram adaptadas a conhecer mais a parte de qualidade. Então, por que seria considerada ruim? Basicamente, parece excessivamente intelectual ou abstrata para suas preferências musicais. Então, esse paradoxo, ele meio que sugere o seguinte, que a qualidade da música não pode ser reduzida a um conjunto de critérios objetivos, mas é influenciada, né, pelos fatores subjetivos, como o contexto cultural, contexto pessoal, né, e por aí vai. Alguma coisa que pode soar ruim para uns pode ser considerado bom para outros, né, dependendo dos seus gostos e experiências pessoais, né? Assim, o paradoxo pode ajudar a gente a questionar as nossas próprias noções de bom e ruim, né? E o que é bom, o que é ruim, né? O que é o bem e o mal dentro da música, e a reconhecer a diversidade e complexidade dos gostos musicais e preferências musicais humanos. Além disso, tem casos aí de bandas e artistas que têm esse dom de transformar as músicas de um estilo para outro, né? E às vezes transformar uma música que foi considerada ruim em uma música boa para os ouvidos, né? Modificando o estilo, mudando uma nota ou outra, trocando a letra da música, né? E aí eu posso até dar exemplo que eu mesmo faço às vezes, a minha banda Arigatões também, né? Ou vários artistas de YouTube fazem. E se tal banda tivesse criado tal música? Tipo, se System of a Down tivesse feito uma música do Sting, por exemplo, ou se os Beatles tivessem feito uma música, sei lá, do Nirvana e por aí vai. Então, modificando para ficar agradável aos ouvidos de outras pessoas que não são daquele estilo, né? Então, seria dar uma nova vida a músicas que poderiam ter sido consideradas fracassos comerciais, que foram ignoradas pela crítica musical, ou mesmo aquelas que deram certo para um nicho e não para outro, serem ouvidas pelo esse outro nicho. Então esse é um fenômeno que pode ilustrar muito mais a subjetividade da qualidade da música e lembrar a gente o valor de uma música não está apenas na técnica ou na habilidade do músico, mas também na sua capacidade de transmitir emoções e se conectar com o seu público. Então, o paradoxo da música ruim bem feita, né, que é o nome que acabou ficando, é um chamado para a gente reconhecer a importância da diversidade, né, principalmente dos artistas, de transformar algo considerado ruim em algo bom. E aí? Qual é a sua opinião sobre esse paradoxo? Dê algumas ideias aí de músicas, de repente, que eu posso fazer em versões diferentes. A gente se vê no próximo vídeo.